Fala pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem. Quem vos fala é o professor Vinícius e hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante dentro da temática de nutrição e adubação da cana-de-açúcar, que é a avaliação da fertilidade do solo, tá certo? Então pessoal, eu vou tentar chamar a atenção para a importância da fertilidade do solo, inicialmente por meio dessas duas figuras. A figura 1A, tá certo? E a figura 1B. Nessa figura 1A, a gente tem uma relação entre o teor de potássio presente no solo de um talhão cultivado com cana-de-açúcar e o teor de potássio presente na folha diagnóstico da cana-de-açúcar. E o que é que a gente pode perceber com esse gráfico aqui? É que existe uma relação entre aquilo que está no solo e aquilo que está na folha. De modo que, à medida que eu aumento a disponibilidade desse nutriente no solo, eu também vou aumentando a disponibilidade do nutriente na folha. Por exemplo, se a gente partir de uma concentração aqui no solo de 0,4 milimol de carga por decímetro cúbico, a gente teria um teor foliar próximo de 14 gramas por quilograma. Se a gente tomar como referência um teor de 0,7, a gente percebe aqui que o teor foliar já vai ser próximo de 16 gramas por quilograma. Então, nessa primeira imagem, a gente verifica uma relação estabelecida entre o que está no solo e o que está na folha. Já na segunda imagem, a imagem 1B, a gente traz aqui a relação do nutriente na folha e a produtividade de colmos pela cana-de-açúcar. A semelhança do quadro da figura anterior, existe uma relação aqui entre o estado nutricional, determinado pelo teor foliar de potássio da cana, e a produtividade de colmos. De modo que, à medida que eu aumento o teor foliar de potássio, também a gente tem um aumento da produtividade de colmos. Quando a gente tem aqui, por exemplo, um teor da ordem de 14,5, a gente tem um TCH da ordem de 65 toneladas por hectare. Quando a gente passa para um teor de potássio na folha de 16 gramas por quilograma, a gente vai ter aqui uma produtividade de colmo na ordem de 75 toneladas por hectare. Então, o que eu quero falar no final é que, em última análise, aquilo que está no solo se relaciona com o que está na folha e o que está na folha se relaciona com a produtividade. Portanto, a disponibilidade de nutrientes no solo está intimamente relacionada à produtividade de colmo da cana-de-açúcar. Então, pessoal, aqui a gente tem inicialmente essa figura de um talhão cultivado com cana-de-açúcar. E o que é que a gente consegue perceber nessa imagem? É que a cana-de-açúcar é uma espécie vegetal que tem uma capacidade de produzir grande quantidade de massa. E para isso, ela extrai do solo e acumula na planta uma grande quantidade de nutrientes. Para uma produção de 120 toneladas de matéria natural, o que equivale a aproximadamente 100 toneladas de colmos industrializáveis, o acúmulo de nutrientes na parte aérea da cana-de-açúcar é da ordem de 150 kg de nitrogênio, 40 kg de fósforo, 180 de potássio, 90 de cálcio, 50 de magnésio e 40 kg de enxofre. Portanto, fica evidente que a exigência nutricional da cana-de-açúcar é elevada para produzir essa elevada quantidade de biomassa. E aqui, só complementando aquilo que foi trabalhado no slide anterior, a gente tem a taxa de acúmulo de macronutrientes pela RB
86,75,15, tá certo? A gente percebe aqui que o nutriente que é acumulado em maior quantidade é o potássio, na sequência o nitrogênio, seguido pelo cálcio. A gente vem aqui com o fósforo e, por fim, o magnésio. Bem, pessoal, com relação aos micronutrientes, aqui nós temos um trabalho que publicamos no ano de 2018, onde foi avaliado o acúmulo de micronutrientes em 4 variedades de cana-de-açúcar nos ciclos de cana-planta, primeira e segunda rebrota. Aqui nós temos os valores médios acumulados nas variedades RB 867515, RB 92579, SP 813250 e VAT 90212. No ciclo de cana-planta, para uma produtividade de 126 toneladas por hectare, foram acumulados 345 gramas de zinco, 4.204 gramas de ferro, 74 gramas de cobre e 578 gramas de manganês. Já na segunda rebrota, foi produzido 86 toneladas por hectare de grãos industrializáveis, com acúmulo de 377 gramas de zinco, 3.143 gramas de ferro, 57 gramas de cobre e 478 gramas de manganês. Então, pessoal, tendo em vista o grande acúmulo de nutrientes da cultura da cana-de-açúcar, é fundamental para o manejo nutricional da lavoura que a gente faça uma avaliação da fertilidade do solo, porque a gente precisa, sem sombra de dúvida, conhecer a capacidade de fornecimento de nutrientes do solo, para que, se houver alguma deficiência, a gente completar essa necessidade via adubação. E também, se for constatada a presença de elementos em níveis tóxicos, a gente vai ter condições, a partir dessa avaliação da fertilidade do solo, de fazer essa correção por meio da calagem e também da gessagem. Então, como essa fertilidade do solo ela pode ser avaliada? Basicamente, nós temos métodos baseados na análise química do solo e métodos baseados no estado nutricional das plantas. Nesse primeiro módulo aqui do nosso curso em Nutrição e Adubação de Cana-de-Açúcar, a gente vai tratar da avaliação da fertilidade do solo por meio da análise química do solo. Posteriormente, no quarto módulo, a gente vai estar avaliando por meio do estado nutricional das plantas, seja por meio da diagnose foliar, seja através da diagnose visual. Como aqui nesse módulo nós estamos trabalhando com a avaliação da fertilidade por meio da análise química do solo, é importante a gente definir o que é que consiste essa análise química do solo, que nada mais é, segundo Boreto 2012, um conjunto de determinações químicas com o objetivo de avaliar sua fertilidade para posterior recomendação tanto de corretivo como de adubação. Segundo Raj, 2011, a análise de solo ela é um instrumento básico para a transferência de informações sobre a calagem e adubação da pesquisa para o agricultor. É possível, através de uma análise de solo bem feita, avaliar o grau de deficiência de nutrientes e determinar as quantidades a aplicar nas adubações. Essa análise química do solo é um processo que ocorre em 4 etapas sequenciais. A primeira etapa ela ocorre no campo, através da amostragem do solo. Posteriormente, esse solo amostrado ele vai ser avaliado em laboratório, onde serão utilizados diferentes extratores para determinação de diferentes elementos, como fósforo, potássio, cálcio, magnésio, tá certo? Na sequência, os resultados obtidos da análise química são interpretados para, na sequência,
a gente chegar até o produtor com a recomendação tanto da calagem e de gessagem, como também com a recomendação da adubação. A primeira etapa da análise química do solo é uma etapa muito importante, tá certo? Inclusive, a parte dos erros que ocorrem na análise química do solo são provenientes dessa fase e é a chamada fase de amostragem. O objetivo principal dessa fase é a gente coletar uma quantidade pequena de terra que, embora a quantidade seja diminuta, ela represente toda a área que a gente quer trabalhar, tá certo? É importante a gente destacar que, por mais bem feita que seja a análise em laboratório, ou seja, por mais metódico, por mais cuidadoso que eu seja com as atividades que são realizadas no laboratório, ela não consegue corrigir os erros que podem ser cometidos na fase de amostragem. Ou seja, de 80% a 85% dos erros ocorrem na fase de amostragem, somente de 15% a 20% ocorrem nas etapas subsequentes. Então, é importante que a gente colete de maneira satisfatória esse solo para que ele de fato represente o talhão de cana-de-açúcar que a gente, porventura, vai trabalhar. Um aspecto importante relacionado à amostragem do solo é que essas amostras na lavoura canavieira geralmente são coletadas nas camadas de 0 a 20 e de 20 a 40 centímetros de profundidade, tá certo? É importante destacar que essa camada superficial, geralmente os resultados dela são direcionados para os cálculos da necessidade de adubação e calagem, enquanto a camada subsuperficial, os 20 a 40 centímetros, são destinados para avaliação e recomendação da necessidade de gessagem. Bem, como anteriormente foi falado, a amostragem do solo é uma etapa crítica dentro da análise química do solo, uma vez que a maior parte dos erros dentro da análise química do solo ocorre nessa fase de amostragem. Essa amostra de terra coletada ela deve ser representativa de uma área. E a necessidade dessa amostra ser representativa, querendo ou não, isso é de certo modo um desafio, porque o solo é um corpo heterogêneo, apresentando variações nas propriedades físicas e químicas, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. Por exemplo, aqui a gente tem os resultados dessa análise química do solo, tá certo? Obtido nesse experimento que a gente conduziu em 2017, e a gente tem essa amostragem em 3 profundidades, de 0 a 20, de 20 a 40 e de 40 a 60 centímetros. O que é que a gente consegue perceber aqui? É que verticalmente a gente tem uma variabilidade desse solo. Por exemplo, na camada de 0 a 20, o pH desse solo era 5,8. Na camada de 20 a 40, 5,1. De 40 a 60, 4,8. Ou seja, a gente tem uma variabilidade dentro do perfil do solo, indicando que existe uma variação no sentido vertical. Essa variabilidade, pessoal, ela também pode ocorrer no sentido horizontal. Aqui a gente tem um trabalho que nós publicamos em 2017, onde a gente avaliou a variabilidade da fertilidade do estado nutricional e da produtividade em um canavial que historicamente era manejado homogeneamente e visualmente a gente observava esse canavial e enxergava ele como sendo uniforme, tá certo? Então, para a gente atingir esse objetivo de avaliar a variabilidade, a gente, num talhão de 5 hectares, no centro do talhão, nós coletamos 10 amostras de solo distanciadas 5 metros uma da outra. E aqui a gente tem os resultados da análise de solo. A gente percebe aqui o coeficiente de variação que vai
por sua vez, representar a variabilidade desses dados, que dependendo do atributo que a gente vai estar trabalhando, a gente tem uma variabilidade grande. Por exemplo, o fósforo, a gente tem uma variabilidade da ordem de 87,36%. Ou seja, a gente vai ter ponto com 4,4 mg por decímetro cúbico até ponto com 82,7 mg por decímetro cúbico. Ou seja, a gente vai ter ponto que a gente vai ser de baixa fertilidade, ponto de média fertilidade e ponto de alta fertilidade numa curta distância. O passo dessa amostragem é um passo que antecede até a coleta da amostra do solo, que seria separar o talhão que a gente vai fazer a coleta de amostra em unidades homogêneas, levando em consideração diferentes características, tá certo, pessoal? O histórico da área, as características do solo, como textura, estrutura, cor, questão de matéria orgânica, a localização, a topografia, se é uma área de várzea, se é uma área de encosta, a cobertura vegetal anterior, se a área anteriormente era cultivada com cana-de-açúcar, se era cultivada com outra espécie vegetal, o histórico de adubação e de correção do solo. Tudo isso são fatores que são utilizados para a gente tentar dividir essas áreas em unidades homogêneas. Aqui a gente tem um esquema mais ou menos do que a gente vai fazer na nossa lavoura antes de fazer a amostragem do solo. A gente vai tentar separar a nossa área em unidades homogêneas, levando em consideração aspectos relacionados, por exemplo, à topografia, ou diferenças na cobertura vegetal, sempre percorrendo dentro da unidade homogênea em zigue-zague, como a gente pode observar aqui, tentando sempre realizar uma amostragem o mais representativo possível. Bem, pessoal, vou tentar mostrar para vocês aqui que a amostragem do solo não é uma tarefa muito fácil, porque existe uma discrepância grande entre a quantidade de terra que é amostrada e a quantidade de terra que vai ser representada no campo. Vamos supor uma área de 10 hectares, considerada homogênea. A gente considerou uma unidade homogênea antes de fazer a coleta. E vamos supor que dentro dessa área a gente vai trabalhar com a camada superficial, ou seja, os primeiros 20 centímetros do solo. Aí a primeira pergunta é qual o volume de terra nessa área a uma profundidade de 20 centímetros, 0,2 metros. A gente tem em 10 hectares uma área de 100 mil metros quadrados, já que 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. O volume seria representado aqui pela área multiplicado pela profundidade, tá certo? 20 centímetros equivale a 0,2 metros. Então nós temos com volume multiplicação de 100 mil metros quadrados vezes 0,2 metros, que dá 20 mil metros cúbicos, tá certo? Então aqui a gente encontrou o volume de terra nessa área, tá certo? Que é 20 mil metros cúbicos. O segundo questionamento é qual a massa de terra nessa área a uma profundidade de 20 centímetros ou 0,2 metros. Para que eu encontre a massa de terra, pessoal, um aspecto importante que a gente deve considerar é a densidade do solo. Eu estou considerando aí que é um solo de textura média que vai ter uma densidade mais ou menos de 1,25 gramas por centímetro cúbico, o que é equivalente também a 1,25 toneladas por metro cúbico, tá certo? Então a gente tem densidade do solo é igual a massa do solo dividido pelo volume total, que corresponde também massa de solo é igual a densidade de solo vezes volume total. Então, a nossa massa de solo vai ser o meu volume, que eu encontrei anteriormente, 20 mil metros cúbicos, multiplicado pela densidade do solo, que é 1,25 toneladas por metro cúbico. Então, a minha massa do solo foi correspondente a 25 mil toneladas, ou 25 milhões de quilos. Ou seja, em
10 hectares, eu tenho 25 milhões de quilos de solo. Para o laboratório, eu só vou levar 0,5 quilos de terra, ou seja, eu vou representar 25 mil quilos de solo por meio de 0,5 quilos de terra. Portanto, a amostra representa uma quantidade de terra aproximadamente 50 milhões de vezes maior. É como se um nordestino representasse toda a população do Nordeste. Então aí a gente percebe a discrepância que existe entre a quantidade de terra amostrada e a quantidade de terra que essa amostra vai representar. Ainda com relação à amostragem, pessoal, nós vamos ter dois tipos de amostra. As chamadas amostra simples, que é aquela amostra obtida em um determinado ponto do terreno, e a amostra composta, que é aquela obtida pela união de várias amostras simples, tá certo? A gente tem essa recomendação para a cultura da cana-de-açúcar. A cada 3 hectares, a gente coleta 15 amostras simples para compor uma amostra composta. Se a unidade de amostra homogênea for de 3 a 5 hectares, a gente vai coletar 20 amostras simples para uma amostra composta. Se a unidade experimental homogênea for de 5 a 10 hectares, a gente vai coletar 25 amostras simples para uma amostra composta. Aqui a gente tem o erro experimental em função do número de amostras simples. O que é que a gente tem aqui? Que à medida que eu aumento a minha amostragem, o que é que acontece com o erro? Ele vai ser reduzido, ou seja, menos amostras, maior erro. À medida que eu vou aumentando a quantidade de amostragem, o meu erro vai sendo reduzido. Com relação ao acondicionamento e identificação da amostra, pessoal, sacos de fertilizantes que foram utilizados anteriormente, outros produtos que possam interferir no resultado não devem ser utilizados, tá certo? Mais ou menos a etiquetagem do material, tem que ter a amostra, do proprietário, propriedade, do município, e deve-se preencher essa ficha aqui, que deve se acompanhar cada amostra. Em relação à ferramenta que a gente vai utilizar, ela deve ter algumas características. Ela deve ser capaz de tomar pequenos, suficientes e iguais volumes de solo, porque não adianta num ponto eu coletar muito solo e em outro ponto de amostra simples eu coletar pouco solo. Tem que ser fácil de limpar, tem que ser adaptado a diferentes tipos de solo, ser resistente e durável e ser de fácil uso e possibilitar uma coleta rápida. Essas ferramentas que podem ser utilizadas: a enxada, cavadeira articulada, trado holandês, sonda, trado caneco e paleta. Época da amostragem: no ciclo de cada planta, proceder à amostragem do solo cerca de 3 meses antes do plantio. No ciclo de cada soca, a amostragem do solo deve ser realizada logo após o corte. Na cana-planta, a gente percorre a área uniforme a ser plantada em zigue-zague, enquanto a cana-soca, como a gente observa aqui nessa imagem, a gente deve retirar as amostras a mais ou menos um palmo da linha, ou seja, mais ou menos 20 a 25 centímetros da linha. Porque se as amostras fossem retiradas na linha, vão superestimar os teores de fósforo e potássio. E se as amostras forem amostradas entre a linha, haverá superestimação dos teores de cálcio e magnésio e subestimação dos teores de fósforo e potássio. Em considerações finais para esse primeiro material, a gente recomenda não retirar as amostras próximas a residências, galpões, estradas, estábulos, de fertilizantes, solos encharcados, sobre sulcos onde foram retirados adubos. A amostragem é a fase do programa de análise de solo que, se não for bem feita, compromete todas as outras fases. O grande segredo da amostragem, ou seja, da amostra representativa, é o bom senso, a divisão da área em glebas homogêneas. E quanto maior o número de amostras simples, amostra composta, maior é a possibilidade de se ter uma amostra representativa. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês com relação a essa primeira videoaula. E vocês vão checar aqui na plataforma, vocês têm alguns textos que vocês podem fazer a leitura e vai complementar aquilo que foi trabalhado aqui nessa videoaula. E vocês também têm um questionário para responder com relação ao que a gente trabalhou aqui
nessa videoaula. Um abraço.